Vamos lá, então, dando andamento à segunda parte da nossa aula. Peguem a questão número 11. Um dos princípios básicos da administração pública que pode ser alegado para evitar palavras-chave, favoritismos e privilégios é o princípio da impessoalidade. Q11, qual é o número da Q11? Gente, vai grifando as palavras-chave. Falou em pessoalidade, favoritismo, privilégios. Q12. Vamos lá, FADESP. A legalidade, a impessoalidade, a publicidade, a moralidade e a eficiência são princípios constitucionais da administração pública, da mesma forma que a, vamos lá, hierarquia e motivação, interdisciplinariedade e a motivação, autotutela e interdisciplinariedade, motivação e a isonomia. E aí? A legalidade, a impessoalidade, a publicidade, a moralidade e a eficiência são princípios constitucionais da administração pública. Da mesma forma que a motivação é um princípio constitucional, a isonomia é um princípio? Também é um princípio. A hierarquia é princípio? Não, a hierarquia é um poder. Não necessariamente. Isonomia é uma vertente da impessoalidade. Trate todos da mesma forma. O que é isonomia? Todos são iguais perante a lei. É uma vertente do princípio da impessoalidade. Ok? Aqui você conseguiria, por eliminação, interdisciplinariedade não tem nada a ver. Interdisciplinariedade não tem nada a ver. Hierarquia, na verdade, eu acredito que a hierarquia é um princípio. Mas vamos dar só uma olhada nessa questão aqui. Vamos lá, só para desencargo de consciência. Eu não entendo que a hierarquia seja um princípio da administração. Eu entendo que é um poder que a administração tem, né? Mas pode ser que a FADESP entenda de outra maneira. Deixa eu abrir, cadê? Resposta letra D de dado. Vamos lá. Próxima questão, então, a Q12, letra D de dado. Q12, letra D. Próxima. 13. No contexto do serviço público brasileiro, empresas públicas são. Agora, encerramos o item 1 do nosso edital. A gente agora vai para a parte de organização. E a gente vai aprender organização resolvendo exercícios, tá bom? Mas, para isso, o que eu quero de vocês? Eu disse assim para vocês, vamos lá. Eu não sou muito boa de organizar as coisas, mas vocês estão entendendo.
Lá para cá. Sub. Quem é administração direta? Obrigada, Grazi. Sub. Quem é administração direta? É a União. Quando o exercício da atividade administrativa é feito diretamente, eu digo que eu estou diante da administração direta. Ela também é chamada de administração centralizada. Ok? Administração centralizada. Tudo bem até aqui? Se você for lá para o conteúdo programático, cadê? Ele coloca aqui, organização. E aí, aqui embaixo, ó, no item 2, ele quer que você conheça quem é a administração direta e indireta. Grifa aí no teu material, por favor, que você já está aqui, ó. Já vencemos o item 1, foi estudado. O item 2, a gente está abrindo aqui administração direta e indireta. Beleza? Olha lá. Quem é a administração direta? Sub, em voz alta. União, Estados, Distrito Federal. Quem é a administração indireta? Ou administração descentralizada. Vamos começar. Autarquias, fundações públicas. Olha, só de vocês saberem isso, ó, sociedade. Economia mista. E, por fim, as empresas públicas, né? O meu objetivo aqui agora é te fazer entender a característica de cada uma delas. Beleza? Para que a gente possa responder todas as questões que a FADESP vier nos questionar, você vai ter que saber qual é a característica. Tá bom? Posso começar aí, pessoal do online? Primeira coisa, eu quero saber a natureza jurídica. O Estado é uma pessoa jurídica de direito público ou privado? Público. Autarquia de direito público. Primeira coisa que você vai ter que memorizar. Pessoa jurídica de direito público. Autarquia. Para te ajudar, pessoal, a eliminar alguma questão de prova, ele vai dizer as autarquias, pessoas jurídicas de direito privado. O que significa dizer que uma autarquia é uma pessoa jurídica de direito público? É que ela é normatizada pelas mesmas regras do Estado. Ela vai agir em supremacia em relação ao particular. Por enquanto, o que eu quero que você saiba é que a autarquia tem natureza jurídica de direito público. As fundações dependem da lei que instituir. Ela pode ser tanto de direito público quanto de direito privado. Depende da lei que institui ela. Então, a sociedade de economia mista e as empresas públicas, elas são pessoas jurídicas de direito privado. As duas. Elas obedecem às regras de direito privado. Normalmente, uma sociedade de economia mista ou uma empresa pública exerce atividade de natureza econômica. Tá? Você sabendo isso aqui já te ajuda demais.
Maricelma, na hora da prova, você só vai ter que identificar essas características que a professora está colocando aqui agora. Autarquia, pessoa jurídica de direito público ou privado? Empresa pública. Sociedade de economia mista. Exerce atividade de natureza normalmente econômica, sociedade de economia mista e empresa pública. Vou te dar um exemplo de uma sociedade de economia mista. O Banco do Brasil, a Petrobras, empresa pública, a Caixa Econômica Federal, os Correios. Até aqui tudo bem? Empresa pública. Até agora eu só te dei características isonômicas. Eu não te dei nada que vai diferenciar essas. Primeiro, para eu constituir uma sociedade de economia mista, pessoa jurídica de direito privado. Pessoa jurídica de direito privado. O que vai diferenciá-las? As duas desenvolvem atividade de natureza econômica. O que vai diferenciá-las é o capital. O capital de uma sociedade de economia mista é misto. Mas as ações com direito a voto, em sua maioria, são do Estado. O Banco do Brasil pode ter capital da Fernanda, do Rodrigues, mas as ações com direito a voto, em sua maioria, são do Estado. Primeira característica que diferencia sociedade de economia mista de empresa pública: o capital é misto, mas as ações com direito a voto, em sua maioria, são do Estado. E a empresa pública, o capital é 100% do Estado. É a primeira coisa. Se lá na prova ele falar capital 100% estatal, empresa pública. E tem outra coisa que vai diferenciá-las. Uma sociedade de economia mista, ela só pode ser criada sob a forma de uma sociedade anônima. Fernando, o que é uma sociedade anônima? Não te interessa. Confia. Não te interessa. E a pública, ela pode se constituir sob quaisquer das formas admitidas em direito. Vou repetir. Sociedade de economia mista, capital misto. Mista, capital misto. Sociedade, sociedade anônima. É uma pessoa jurídica de direito privado, é a primeira característica. O Banco do Brasil é uma pessoa jurídica de direito privado, foi constituído sob a forma de uma sociedade anônima. O capital é misto, mas as ações com direito a voto, em sua maioria, são do Estado, da União. Como é que isso cai em prova? Olha para cá. Olha a FADESP, como ela é simplória. No contexto do serviço público brasileiro, empresas públicas são instituições que ela pertence à administração direta ou indireta, à empresa pública? Escaletar. Atuam em áreas em que o governo tem interesse para explorar como atividade econômica, pode ser. Atuam de forma imediata e subsidiária para realizar um conjunto de serviços privados em nome do Estado. Não, ela exerce atividade de natureza econômica. Ela possui personalidade jurídica de direito público, Não. Ó, resposta qual é? Letra B. Visualizem aí. Resposta letra B. Empresa pública, pessoa jurídica de direito público ou privado?
Maricelma, público ou privado? Pertence à administração direta ou indireta? Capital misto ou 100% do Estado? Misto, sociedade e economia mista. Q13, resposta letra B. Q13, resposta letra B. Pessoal que está aí no online, presencial, silêncio, vamos lá. Empresa pública, pessoa jurídica de direito público ou privado? Privado. Sociedade de economia mista, público ou privado? Privado. Autarquia, público ou privado? Porra de privado. Público. Sociedade de economia mista, empresa pública, privado. Característica, pessoa jurídica de direito privado. Autarquia, pessoa jurídica de direito público. Fundação, depende. Sociedade de economia mista, capital misto. Mas as ações com direito a voto, em sua maioria, são do Estado. Entendeu? Próxima questão. Nós vamos fixando, conforme a gente vai fazendo exercícios. Olha lá. Questão 14. O poder público, por meio de leis, cria instituições destinadas a executar serviços públicos especializados. Vou falar de novo. O poder público, por meio de uma lei, cria instituições destinadas a executar serviços públicos especializados. É o que se denomina de administração indireta, que é composta pelas seguintes instituições: autarquias, fundações públicas, empresas públicas e sociedade de economia mista. É a mesma coisa que você falou agora no caso do plano. Ele é especializado em meio ambiente. O INSS é especializado em previdência social. O INCRA, reforma agrária. O FOPA, educação. Eu quero que vocês abram, se você tiver aí, com a sua. Qual é? Desculpa, gente, 14. É a letra D de dado. Abram, por favor, a Constituição Federal. Artigo 37. Rapidinho, gente. A Constituição, artigo 37. Como está demorando muito, eu vou escrever aqui o que diz, onde eu quero. Olha aqui, somente por lei específica será criada autarquia e autorizada a instituição de empresa pública, sociedade de economia mista e fundação pública, cabendo a lei complementar definir as áreas de atuação
Neste último caso. Como é que eu crio uma autarquia, uma fundação, uma empresa pública, uma sociedade de economia mista? Olha para cá. Não é qualquer lei, é uma lei específica que está criando o INSS. Somente por lei específica eu vou constituir essas entidades. Só que toma cuidado. A lei cria a autarquia. A lei autoriza a criação das demais. O que isso significa? Só um minutinho, gente. Drieric, olha o teu WhatsApp aí rapidinho. Pedi um tempo os meninos comer, mas esqueci de pagar. Olha lá. A lei cria. Quem que a lei cria? Autarquia. A lei autoriza a instituição de sociedade de economia mista, empresa pública e fundação. Qual que é a diferença de criar e de autorizar? Quando a lei é promulgada, está criada a autarquia. Quando a lei é promulgada, ainda não está criada a sociedade de economia mista. Tem que registrar nos órgãos competentes. A sociedade de economia mista, a empresa pública e a fundação de direito privado. Ok? Ok? Então faz cara de que entender. A lei cria a autarquia. E a lei autoriza a criação das demais. Na hora da prova, isso é importante, porque ele vai dizer assim, a lei autoriza a autarquia. Olha lá o que ele disse aqui na questão. Olha lá. O poder público, por meio de leis, cria instituições destinadas a executar serviços públicos especializados. É o que se denomina de administração indireta, que é composta, letra D de dado, pelas autarquias, pelas fundações públicas, pelas empresas públicas e as sociedades de economia mista. Questão número 15. 14, então, letra D, né? O Estado divide a função pública ou serviços públicos em áreas específicas e cria instituições especializadas para nelas atuarem. A chamada administração direta, ela é constituída. Dá uma olhada aqui. Quem é a administração direta federal? Hein, Jolano? Presidente. É a União? Olha aqui, a administração direta federal é a União, tá vendo? Quem está aqui dentro? Todo mundo que estiver aqui dentro é administração direta. No caso, se é da União, quem está aqui dentro? A presidência da República está aqui dentro? Os ministérios estão aqui dentro? Então, eles são administração direta. Olha lá, presidência da República e os seus ministérios. Resposta da 15, letra A. E15, letra A. Próxima, 16. Os centros de competência instituídos para o desempenho de funções estatais, através de seus agentes, cuja atuação é atribuída a uma pessoa jurídica que pertence, denomina-se. Para responder a questão número 16, eu preciso que você entenda o seguinte. Vamos lá. Aqui eu tenho a União, tá bom? A União, para que ela possa desempenhar suas atividades, ela tem um centro aqui de competência. Esse centro de competência, ele se materializa no presidente da República.
Se fosse o Estado, seria o governador, tá bom? A partir daqui, da presidência da República, irradia diversos lugares, que são os ministérios. Ministério da Saúde, Ministério da Educação, Ministério do Meio Ambiente. Percebam, pessoal, uma coisa importante aqui. Olhem para cá. Percebam uma coisa. Aqui eu tenho a presidência da República. E aqui eu tenho um ministério. O presidente, se tudo que ele fizesse se concentrasse aqui, pessoal, isso é uma bagunça. Ele está só organizando internamente a atividade administrativa. Quando eu organizo, olha para cá, quando eu organizo internamente, a atividade administrativa, eu estou exercendo essa atividade de forma desconcentrada. Todas as vezes que eu organizar a atividade administrativa e departamentalizar, dividir internamente a atividade, eu estou exercendo ela de forma desconcentrada. Eu estou te afirmando isso. E quando eu desconcentro, eu crio esse cara bem aqui, chamado de órgão. Esse órgão não é ninguém. Tudo que ele faz, quem responde é a União, porque ele não tem personalidade jurídica. Um órgão é uma unidade de atuação administrativa sem responsabilidade, sem poder, sem nada. Sem personalidade jurídica. Contra a União. As entidades da administração indireta, que são pessoas jurídicas. Elas respondem pelos seus próprios atos. Entenderam? Desconcentrar é criar órgãos. Olha agora o que diz essa questão. Os centros de competência, unidade de atuação administrativa, centro de competência, instituído para o desempenho de funções estatais, através de seus agentes cuja atuação é atribuída à pessoa jurídica que pertence. É chamado de quê? Entenderam? Quem não entendeu? Eu entendi. Eu entendi porque ele fala em pessoa jurídica. Tá, vamos lá. Presta atenção. Concentra. Concentra. Eu tenho a União, que é uma pessoa jurídica de direito público. A União, internamente, precisa se organizar. Aí, ela vai desconcentrar e começa a criar um tanto de unidade de atuação administrativa aqui dentro. Vamos lá. Vou falar de novo. Olha lá. A União, que é uma pessoa jurídica, que tem muitas atribuições, ela organiza a vida dela. Aqui em casa, eu tenho muita coisa para fazer. Mas aí, eu vou me organizar. O Driele que lava, passa, cozinha, cuida das crianças, varre. Vocês estão entendendo? Eu dou aula. Ele também vai trabalhar. Mas cada um tem seu talento, não é verdade? Aí ele cuida das crianças, ele lava, passa. Olha lá, o tanto de coisa. Ó, o Driele que lava, passa. Tá vendo que eu estou organizando a minha vida aqui em casa? Não. Numa pessoa jurídica não é diferente. Eu preciso organizar. O Bolsonaro organiza, cria ministério, extingue o ministério. Quando ele cria uma unidade de atuação administrativa
Organizando internamente a atividade, ele está desconcentrando. E esse processo de desconcentrar é criar órgão. Isso, internamente. Até aqui tudo bem? Aí imagina que o ministro da Economia, Paulo Guedes, faça uma merda muito grande. O Ministério da Economia faça uma merda muito grande e que prejudique a Fernanda. Eu vou e falo assim, ei, Ministério da Economia, vem conversar aqui comigo. Você lembra que no início da aula eu disse assim para você, ser pessoa jurídica significa trazer responsabilidades? Órgão não tem personalidade. Órgão não responde pelos seus atos. Um órgão está o que é subordinado à pessoa jurídica a qual ele está vinculado. No caso, a União. O Ministério fez merda, eu bato as portas da União. O Rafael, que é meu filho de 10 anos, 9 aninhos, faz alguma besteira na rua, quem responde é a Fernanda. Um órgão é uma unidade de atuação administrativa que não responde pelos seus próprios atos. Não detém personalidade jurídica. E aí, quando você pega uma questão simples da FADESP, ela fala assim, o que é um centro de competência? A palavra centro de competência é o mesmo que unidade de atuação administrativa. O que é um centro de competência criado para o desempenho de uma função do Estado, através dos seus agentes, cuja a atuação, tudo que ele fizer, é atribuída à pessoa jurídica a qual ele está o quê? Vinculado. Tudo que o hospital municipal fizer, quem responde é o quê? É o município. Resposta é a letra D de dado. Órgão, conceito de órgão. Unidade de atuação administrativa sem personalidade jurídica. A questão da leitura aí. Quando que o texto está cuja pessoa jurídica a que pertence, não associou. Não, agora já desconfundiu, sargento. Tá bom. Agora que a gente vê, é mais interpretação de texto do que qualquer outra coisa, gente. Órgão, tem personalidade jurídica ou não? Entidade, tem personalidade jurídica ou não? Tem. Quem são as entidades? Autarquia, fundação, empresa pública e sociedade de economia mista. Órgão, entidade, descentralização. Ok, o pessoal que está aí no online está acompanhando? 16, então, qual é a letra? Que 16? Próximo. Ô, gente, a FADESP é uma mãe, olha aqui. Sua professora, se você não faltar em nenhuma aula, vai corrigir com vocês todas as questões da FADESP a respeito do seu conteúdo. Olha lá. Eu acho que chegou antes das crianças. Drierick! Respondam a 17, gente. 1 minuto. Possui personalidade de direito público. Quem é que tem personalidade de direito público? Ah, eu sei que sociedade de economia mista não tem, professora. Olha lá. Empresa pública não tem, professora. Sociedade de economia mista não tem. Eu acho que chegou antes das crianças. Resposta é a letra B de bola. Na próxima aula eu falo com vocês sobre as associações públicas. As associações são uma espécie de autarquia. Coloca aí, que depois eu vou explicar com mais propriedade na próxima aula. Mas daqui você não ia conseguir errar. Aqui você não ia conseguir errar, pessoal, porque você ia eliminar. Empresa pública e sociedade de economia mista são o quê? Entidades de direito
privado. Olha o nível da questão da FADESP. 18. 1 minuto para 18. A respeito da sociedade de economia mista, é correto afirmar que, letra A, possui natureza jurídica de direito público, gente? É constituída por capital exclusivamente público? Possui natureza jurídica de direito privado? Ai, Jesus! Você vai fazer sua prova com muita calma. Ok? 19. Serviços sociais autônomos. Eu falei com vocês em algum momento, pessoal aqui, rapidinho. Vamos evitar de conversar, porque o pessoal está no online também. Olha lá. Eu falei com vocês sobre serviço social autônomo. SESI, SENAI, SENAC. Não falei? Então, isso não é administração pública. Tá bom? São pessoas jurídicas de direito privado que não fazem parte da administração, mas exercem atividades típicas de Estado. SENAI, SESI, enfim. Olha lá, a resposta é: são pessoas jurídicas de direito privado de cooperação governamental, cooperam com o governo. Resposta letra B. Então, vamos lá. Questão número 18, qual é a resposta? Q18C. Q17, qual é? 17 é B, a 18 é B. E a 19? Ô, gente, eu não sei se vocês verificaram aí, mas nessa bateria de exercícios, eu coloquei 19 questões da FADESP. Por quê? Porque a FADESP só tem 19 questões desse assunto. Eu filtrei todas as questões da FADESP a respeito desse assunto. Eu coloquei para vocês, olha lá, mais 20 questões. Prestem atenção no que nós vamos fazer. Você vai agora lá para o seu conteúdo programático. Você vai lá para o seu conteúdo programático. Você vai riscar para mim que você estudou o item 1. Hoje vocês param de bisonhar, gente. Vamos lá. Olha lá. Risca para mim. Estudei o item 1 de direito administrativo. Risca para mim. Fiz questões de direito administrativo. Aqui em cima, eu deixei um espaçozinho para você colocar só a data, tá? Para mim. Aqui embaixo, você viu os princípios de direito administrativo. Você viu a administração direta e indireta. Você estudou e você fez algumas questões, ok? Ok? Você tem 20 questões para você resolver. O que você vai fazer? Você vai resolver sozinho essas 20 questões. Tentar. E aí, em outro momento, a gente vai corrigir. Que vai ser o nosso processo de revisão. Eu não quero que vocês percam, por favor, o material. Tá vendo que eu coloquei bateria 1? Quando eu falar assim, bateria 1 do administrativo, você vai pegar. Ok? Eu queria muito, antes de finalizar a aula, dizer o seguinte para vocês. Pessoal, ninguém disse que ia ser fácil. Mas tudo na nossa vida é uma questão de decisão e colocar, obviamente, né, nosso projeto em execução. A gente tem aí 2 meses.
menos, né, agora, para preparação para sua prova. O meu compromisso com você é ver toda a parte de direito, tá? Resolvendo exercício. E eu vou te dizer uma coisa. Te concentra bem nisso. Quando você pega o item 1 do seu edital e resolve 40, 60 questões de cada item, a minha ideia é resolver pelo menos 100 questões de cada item. No dia da sua prova, prestem bem atenção, eu tenho 5 itens de direito administrativo. São 6 questões da sua prova. Se você quiser, você vai fechar. Uma matéria em que todo mundo erra. Para isso, o que você tem que fazer? Fazer algo diferente do que os outros estão fazendo. Eu não sei, eu, por exemplo, quando eu tenho um propósito, eu sempre tento imaginar que meu dia tem 24 horas. Amanhã é um dia de você resolver as 20 questões. Em que momento eu não sei. Por quê? Porque amanhã à noite você vai vir aqui comigo, vai chegar mais cedo, vai falar, professora, eu tive dúvida nisso, 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 nisso. Vai passar nessa prova quem fizer mais questões. Por quê, Fernanda? Porque no dia lá da prova, você vai se deparar só com algumas outras questões. Você não vai fazer uma prova, você vai fazer mais questões. Quem não sabe estudar, fica 10 horas só lendo PDF, assistindo videoaula. Quanto mais questões você fizer, mais preparado você vai estar. Segunda coisa, que eu não queria que vocês experimentassem na derrota. Toda vez que eu dou aula e que tem no concurso redação, o meu aluno, ele experimenta o gosto amargo de não ter escutado a voz da experiência. É a redação que vai definir. É a redação que diz quem passa e quem não passa. Por quê? Direito vai estar todo mundo muito parecido. Vai ter poucos fora da curva. Consegue entender o que a prof está falando? Vai ter poucos fora da curva que vai gabaritar a prova. O resto vai estar todo mundo assim, ó. Muito, muito igual. A redação, ela faz toda a diferença. Não fale isso. Pelo amor de Deus. Antes da gente encerrar, eu quero te mostrar uma coisa. Eu vou te mostrar aqui uma coisa. Pessoal do online, eu espero que vocês estejam firmes e fortes aí me ouvindo. Eu vou colocar aqui rapidinho o teu cronograma. A tua redação, o teu examinador vai tirar de onde? Vai tirar daqui, ó, de atualidade. Cadê? Só um minutinho, gente. Atualidade. Tá vendo aqui? Deixa eu te contar uma breve história. Uma vez eu fui fazer um concurso, não era bem um concurso, era uma prova de mestrado. E aí, a primeira fase era inglês, não sabia nada de inglês. Eu passei. Por quê? Porque a prova as perguntas eram em português e a resposta era em português. E eu sabia tudo que estava no texto, era sobre Amazônia. Sabia, foi bem assim. Segunda, dissertativa. Era para ler uns 500 livros. Eu não li nenhum, eu não tinha tempo, eu estava fazendo mesmo. Passei na segunda fase. Obviamente que eu não passei no final, né, gente? Passei na segunda fase. Por quê? Porque era para eu dissertar sobre o Tribunal Penal Internacional, o papel do Tribunal Penal Internacional na questão de Belo Monte. Gente, a minha mãe, ela é geógrafa. Era minha professora de geografia. Eu nunca perdi nenhuma aula dela.
E eu levei para a minha vida, e até hoje eu levo, que assistir um jornal, uma reportagem, é uma verdadeira aula de geografia. E era para eu falar exatamente sobre isso. Você pode achar que conhece Belo Monte. Você não precisará, confia no que eu vou dizer, você não precisará pegar um texto de 10 páginas para ler sobre Belo Monte. Você vai assistir um vídeo que eu vou te passar. E o que eu quero de você durante essa semana, tá? Missão dada tem que ser cumprida. 1, você vai assistir o vídeo que eu vou te passar agora. 2, você vai dissertar a respeito da situação de Belo Monte. Fernanda, como é que eu começo a escrever? Sempre do mesmo jeito. É uma fórmula matemática. Só que você não vai contar para o seu professor de redação que eu te falei isso. Toda a redação você vai começar do mesmo jeitinho. E vai dar certo. Olha o que eu vou te ensinar. Seu professor de redação vai te matar. Mas confie em mim. Não tem uma redação que eu não tire nota quase que máxima. Eu ensino meus alunos da Polícia Penal que teve no penúltimo concurso, todos acima de 9. E todo mundo foi Ctrl+C, Ctrl+V. Você vai começar assim. Vamos falar sobre Belo Monte? Você vai decorar. De tanto escrever, no dia da prova você vai começar assim. Vamos falar de Belo Monte, a situação. Todo mundo sabe aqui que Altamira é a cidade que mais cresceu no Brasil, que houve um processo de urbanização totalmente desgovernada por causa da criação da usina. Isso gerou o quê, pessoal? É só lembrar da rebelião, né? Que teve lá em Altamira, aquela coisa horrorosa. O processo de violência, enfim, todas essas informações vocês vão extrair do texto. Mas você vai começar a sua redação sempre assim. Preste atenção. Qualquer redação que ele te pedir, você vai começar assim. A Constituição Federal de 1988 estabelece como princípio basilar da República Federativa do Brasil, preste atenção, vamos falar de Belo Monte. A Constituição Federal de 88 estabelece como princípio basilar da República Federativa do Brasil respeito ao meio ambiente e o direito de todos a um ambiente limpo e saudável. O primeiro parágrafo. Professora, eu não sei escrever bonito como a senhora, por isso que eu tenho 2 meses para fazer você decorar a introdução. A Constituição Federal de 88 estabelece como princípio basilar da República Federativa do Brasil o respeito ao meio ambiente e o direito de todos ao ambiente limpo e saudável. Ponto. Aí você, depois a professora, obviamente, vai te ensinar. Não que eu seja professora de redação, tá? Mas confie em mim. Professora, beleza, falamos de Belo Monte. Imagina uma redação que fale sobre beber e dirigir ao mesmo tempo. A Constituição Federal de 88 estabelece como princípio basilar da República Federativa do Brasil. Você tem que se perguntar por que surge aquela lei. A Constituição Federal de 88 estabelece como princípio basilar da República Federativa do Brasil o direito à vida. Ponto. Desta forma, é lícito ao Estado interferir no direito do cidadão de beber e dirigir ao mesmo tempo em prol de um trânsito seguro. Ponto. Eu vou falar de novo. Eu estava deixando. Gente, pior que isso, sério. Vamos começar olha aqui, são quantos alunos? Queridos, posso falar uma coisa para vocês? O meu irmão,
gêmeo comigo. Eu estava me formando em Direito e ele estava lutando para entrar em Medicina. E ele dizia que nada... E ele tinha um grupo, assim, de 6 alunos. Eles estudavam lá em casa. E eles decidiram que eles iriam passar. Os 6 passaram no mesmo ano para Medicina. O que eu estou querendo falar para vocês? Você pode, obviamente, né, que tem muito a ver também com dedicação e tal. Nós vamos trabalhar diariamente todo o edital. Você vai escrever essa introdução todos os dias, com todos os temas possíveis. Qualquer coisa, por exemplo, imagina, vamos falar de segurança pública. A Constituição Federal de 88 estabelece como princípio basilar da República Federativa do Brasil o dever do Estado de quê? O que diz a segurança pública? Aí você vai colocar. Direito e segurança pública do Estado. A Constituição Federal de 88 estabelece como princípio basilar da República Federativa do Brasil que é dever do Estado direito. Aí, ó. Coisa linda! Eu quero te mostrar, antes de encerrar, qual é o vídeo que você tem que assistir. Só vou mostrar para vocês, isso não vai existir. Você não sabe como? A Declaração Universal de Direitos Humanos, proclamada em 1948, estabelece como princípio basilar de toda e qualquer sociedade que se quer justa e democrática o direito à liberdade. O professor Pedrieri que se apaixonou pela senhora, que eu sou uma pessoa inteligente. Vocês estão entendendo? O que eu vou te ensinar nesses 2 meses é essa introdução. Que vai fazer toda a diferença entre quem passa e não passa. O Pacto de São José da Costa Rica, o instrumento normativo máximo de proteção dos direitos humanos dos Estados americanos, estabelece como princípio basilar de todo qualquer Estado que seja justo e democrático o respeito à dignidade da pessoa humana. Vocês estão entendendo? Você pode usar... O que você tem que mostrar é conhecimento de causa. Quando você fala, por exemplo, do Pacto de São José da Costa Rica, o ideal é que se use o quê? A Declaração Universal, o Pacto de São José, que são instrumentos que protegem a dignidade da pessoa humana, a portaria, sei lá, o que vocês quiserem. Você entendeu? Olha aqui, gente, você vai colocar assim, ó, Belo Monte. Ô, gente, Belo Monte tem vários documentários, entendeu? Mas tem um aqui que é, como é que chama aquele... Deixa eu só ver aqui rapidinho. Tem um programa que ele é muito, muito bom. Você tem que entender o processo de criação de Belo Monte e as consequências. Mamãe, qual que é o nome daquele programa da internet que a senhora colocava de Belo Monte? Que tem aquele cara que apresenta, a senhora... Matéria de capa. Te amo. A mamãe é muito boa. Matéria de capa. Chama Belo Monte. Eu vou mandar no grupo, tá? Aí, presta atenção no que nós vamos fazer. Presta atenção. Vocês vão assistir. Depois eu vou filtrar todas as questões de Belo Monte. Vocês vão resolver. Eu não sou professora de geografia, então você que vai resolver, tá? E a gente vai dissertar a respeito desse assunto. É esse aqui, ó. É perfeito esse matéria de capa. Só que tem um programa completo. Vocês têm que achar o programa completo.
Mas tem o programa completo. Vocês vão baixar em algum lugar. Matéria de capa Belo Monte. Deixa eu só... Não, esse... Não. Mas tem um pratinho. O do programa chama Matéria de Capa e a... Tá bom, gente? Matéria de capa Belo Monte. Gente, tudo que vocês puderem assistir aí, você vai colocar lá no teu coisa. Tudo que vocês puderem assistir sobre Belo Monte, vocês vão assistir. Eu quero que vocês saibam datas. Tá bom? Ó, só para vocês terem noção aqui, rapidinho. Não dá ali. Enfim. Matéria de capa Belo Monte. Alguém tem alguma pergunta? Amanhã, qual vai ser a matéria, professora? Vamos lá. Amanhã, nós vamos começar com Direito Processual Penal, Lei 7.000, não é 17.000 não, tá, gente? Lei 7.960 de 89, tá? Amanhã tragam a Lei 7.960 de 89. 960 de 89, nós vamos falar de prisões. Vamos iniciar com prisão temporária. Só de atualizar a situação. Em 2017, eu fiz o CHO. E o que me tirou foi a redação. Sabe o que foi? Eu me preparei, estudei. O tema era complexo. A Constituição Federal de 88 estabelece como princípio basilar da República Federativa do Brasil a dignidade da pessoa humana. Desta forma, olha aqui, ó, o que a Polícia Militar faz? Desta forma, o Estado é responsável por criar políticas públicas que levem a tão sonhada dignidade, em especial às nossas crianças. O PROERD é um programa que visa, é um instrumento de transformação na vida daqueles que não possuem dentro de casa, muitas vezes, acesso à informação no que tange ao uso e ao combate de drogas no Brasil. Vocês estão entendendo? Eu duvido que você uma introdução dessa, eles não vão corrigir. Justifica, não, André. Acontecem assim que eu quero ver se eles não vão te respeitar. Ô, Rogério, amigos, está tudo certo aí? Posso encerrar a aula? Então, encerrando a aula, viu, pessoal? Até mais. Mas, gente, vocês vão ter que começar...